Clima continua tenso na rodovia Transamazônica devido ao desaparecimento de 3 pessoas. O governo federal quer revolucionar a educação através da tecnologia. Nesta edição você vai ver também. Na capital rondoniense, a novela dos viadutos continua. Há quase 5 anos as obras foram iniciadas e ainda não há previsão para serem entregues. Obras da Copa do Mundo avançam em Manaus e a Arena da Amazônia já chega aos 95% de construção. Estudantes da Universidade Federal do Acre produzem adubo orgânico a partir de sobras de alimentos. E ainda, a comunidade São Geraldo percebe o crescimento na chegada de haitianos na capital amazonense. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. Atenção, em Humaitá, no sul do Amazonas, já completa 3 semanas depois que 3 homens desapareceram na rodovia Transamazônica, próxima à reserva Tenharim. Ontem, durante visita do comandante militar da Amazônia à reserva, os indígenas afirmaram que vão retomar a cobrança de pedágio. Notícia que não agradou a população de pelo menos 3 municípios. Pintados, os índios receberam a comitiva militar cantando. A reunião foi no salão da aldeia Marmelo, no quilômetro 130, próximo ao local onde a Polícia Federal encontrou o farol e o chassi, que podem ser do carro utilizado pelos 3 homens que estão desaparecidos desde o dia 16 de dezembro. A gente fica preocupado porque a gente não quer conflito, né? Então, é por isso que nós passamos toda essa situação, principalmente a gente que trabalha na cidade, eu sou secretário, eu não estou podendo trabalhar porque está sendo ameaçado. Após entregar às autoridades um documento com uma série de reivindicações, os índios anunciaram que a partir do dia 10 vão recomeçar a construção do pedágio e a cobrança em 1º de fevereiro. O comandante militar da Amazônia tentou convencê-los a mudar de ideia para evitar novos conflitos na região. Pacificar agora e os órgãos encaminharem, estruturarem programas, projetos que proporcionem uma renda e uma alternativa para eles. A região amazônica vivencia o inverno. Hoje, chuva torrencial causou transtornos em Rio Branco. Quem tem as informações por telefone é o repórter Ingrisson Desi. Boa noite a vocês que acompanham a programação do AmazonSat. Chove aqui em Rio Branco 6 horas, como você mesmo explicou, uma chuva típica da época do ano por conta do inverno amazônico e afeta principalmente o trânsito aqui na capital, em especial as avenidas Getúlio Vargas, Avenida Ceará e Antônio da Rocha Viana, que cortam toda a capital acreana. Nessas principais avenidas surgiram vários pontos inundados, causando vários congestionamentos. Mesmo sem a chuva, já há congestionamento. E com a forte chuva de hoje, esse congestionamento triplicou. E para piorar a situação, com a baixa visibilidade do motorista, houve vários acidentes. E quem tentou pegar as avenidas, as vias alternativas para fugir desse congestionamento, acabou se ficando ainda mais, por conta que algumas vias foram interditadas pelos próprios moradores, por conta que a água inundou as ruas e com a passagem dos carros, a água entrava nas residências. Então, prejudicou bastante o trânsito aqui em Rio Branco. Agora, nesse momento, são 8 horas aqui em Rio Branco e a chuva deu uma reduzida, diminuiu, choveu em toda a capital. Os prejuízos, principalmente no trânsito, a gente só vai ter uma noção a partir de amanhã, com os departamentos de responsáveis. E a principal preocupação foi quanto às pessoas que moram nas áreas de risco. Vocês muito bem sabem que Rio Branco é cortado pelo Rio Acre. Muitas famílias habitam essas regiões às margens do Rio Acre. E eu contato com algumas famílias, muitos quando viram que a chuva começou a ficar mais forte, elas deixaram suas vidas com medo de deslizamento de terra. E aí a preocupação por parte da Defesa Civil, nossas equipes aqui também saíram na rua, acompanharam alguma ação, mas vale ressaltar que nesse ponto, principalmente nas avenidas,
são locais que sempre quando ocorrem chuvas, acabam sendo inundados também, inundando, causando esse prejuízo ao trânsito. Então, vale, como os mais antigos aqui dizem, esse de fato foi a chuva que veio apresentar o cartão postal de entrada do inverno rigoroso. São 10 aqui de Rio Branco para o Jornal da Amazônia. Obrigada pelas informações, Ingrid. Só a qualquer momento você pode retornar à programação do AmazonSat, nos atualizando sobre a real situação na capital acreana após esta forte chuva. E agora vamos mudar de assunto, falar sobre economia. Houve um aumento nas cargas destinadas ao polo industrial de Manaus e ao comércio no ano de 2013. Isso gerou um resultado significativo para a economia. A tendência é que esse aumento continue devido à Copa do Mundo. Mais de 200 mil contêineres passaram pelos pátios de um dos principais terminais portuários da cidade, o Porto Chibatão. A movimentação de produtos para a indústria e comércio aumentaram no ano de 2013. A demanda comparada com o ano de 2012 é quase 19% maior. E o que isso muda economicamente? Quanto mais produção, mais emprego, porque há mais linhas funcionando, se tratando de polo industrial de Manaus. Ou seja, a economia, o Estado ele passa a arrecadar mais, quanto mais movimento. E o comércio é a mesma coisa, tanto quanto emprego, tanto também quanto movimenta a economia do Estado e do município. A demanda de cargas e produtos começam no mês de julho, mas este ano o diferencial está na Copa do Mundo. Os produtos da linha branca e eletrônicos, como a televisão, são as principais demandas do mercado. Vale ressaltar que todo esse movimento que está havendo, consequentemente, é para atender toda a demanda da Copa do Mundo, que é o evento que será realizado no Brasil. Muitas fábricas dobraram a capacidade de produção. O porto deve passar por uma reestruturação e as instalações de novas fábricas no polo industrial de Manaus foi o motivo que impulsionou essa movimentação econômica. A novela dos viadutos na capital rondoniense continua. Há quase 5 anos as obras foram iniciadas e ainda não há previsão para serem entregues. Para quem chega em Porto Velho, uma das principais imagens que encontra na capital de Rondônia é a dos viadutos. Ou melhor, dos esqueletos das obras. Quem mora aqui tem um sentimento único quando o assunto é a impressão que a cidade passa aos turistas. Que cidade horrorosa! Isso não é uma capital, isso aqui é um buraco. É isso que falam. E é a verdade é essa, nossa cidade está abandonada. Está assim, não tem nem cartão postal, que é vergonhoso o que está acontecendo na nossa cidade. Que era para melhorar o trânsito, para melhorar a vida das pessoas na cidade, terminou piorando, porque a gente tem que passar por rodeios, passar o carro por buracos onde antes nem havia, então criou mais dificuldade do que facilitou a vida das pessoas. Foi no dia 19 de junho de 2009 que a então chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, veio para Porto Velho para assinar a ordem de serviço das obras do viaduto e dos 20 quilômetros de marginais. Foram liberados mais de 80 milhões de reais. O prazo de obras era de 180 dias, mas depois de quase 5 anos, nada foi concluído. Bom, em todo esse período daria para fazer muita coisa. Já terminei faculdade, já estou quase indo embora de novo e o viaduto aí. E o trevo do rock lá ficou pior ainda depois que mexeram de novo, né? Foi criada uma verdadeira novela em relação às obras, incluindo as marginais. O primeiro capítulo foi a construção do viaduto da Jatuarana, que era um pedido dos moradores da área por causa do índice de acidentes. Bem depois vieram as marginais, que ficaram conhecidas como Rua da Beira. A competência do término da obra do asfaltamento é do DR. Na última entrevista sobre o assunto, o diretor do departamento garantiu que as obras seriam entregues até o ano passado. Na marginal esquerda nós iniciamos a parte de drenagem, vamos concluir a terraplanagem e depois a capa asfáltica. Nós queremos entregar todo o nosso compromisso da Rua da Beira até o final de novembro. Mas eu acredito que nos próximos 20 e poucos dias nós estaremos concluindo as 2 partes de pavimentação asfáltica. Mas a obra não ficou pronta. E os viadutos? As obras ainda guardam a boa vontade do poder público. Antes, a responsabilidade era da prefeitura, que tentou dividi-la com o Estado e até com o governo federal. Daí, ficou ainda mais confuso. Com tanta gente envolvida, nenhuma máquina na pista.
Só uma coisa é certa: as obras desafiam a paciência e a esperança de quem depende delas. Nem máquinas trabalhando para pôr fim a essa novela e, por enquanto, nem sinal de último capítulo. Na capital do Amazonas, feirantes que atuam na região da Manaus Moderna, no centro da cidade, protestaram na manhã desta quarta-feira contra o fechamento de uma área que servia como estacionamento para clientes e comerciantes. Com um carro de som estacionado em frente ao portão, membros do Sindicato dos Feirantes reclamavam da atitude da Prefeitura de Manaus, que decidiu fechar a área que servia como estacionamento. Não podemos deixar que isso aconteça, porque o trânsito vai ser esse aqui, todos os dias. Centenas de feirantes permaneceram do lado de dentro do terreno sob a vigilância de homens da Guarda Municipal. Do lado de fora, a Polícia Militar observava tudo sem interferir. A área usada como estacionamento fica ao lado de duas feiras na região central de Manaus, a Manaus Moderna e a Feira da Banana. E, segundo os feirantes, é o único local disponível na região para clientes e comerciantes. Somos nós que pagamos a despesa desse estacionamento para o cliente chegar aqui e estacionar o carro dele de graça. Então, a terra é da União, a terra não é da Prefeitura. A Prefeitura não tem documento. Eu desafio aqui, na frente de vocês, que apresente para a imprensa, não é nem para o sindicato mais. Apresente para a imprensa o documento. Agora, eu tenho como apresentar para vocês que a terra é da União. Então, a União somos nós. Hoje nós estamos bancando aqui dentro. Estamos há mais de 7 anos aqui dentro. Por que a Prefeitura chegou de forma arbitrária, invadindo a área? Por volta de 11 da manhã, os feirantes decidiram por conta própria abrir os 2 portões que haviam sido trancados por ordem da Prefeitura. Os PMs não interviram. Depois que os portões foram abertos, os feirantes voltaram para as feiras, enquanto representantes da categoria se reuniram a portas fechadas com algumas autoridades do município. Ficou acordado com o Major da Cédula que os portões vão continuar abertos, nós vamos continuar aqui, nos portões, até que o prefeito nos chame para uma conversa ou alguém que resolva. Mas digo, camelô aqui dentro nós não vamos permitir que entre. Quer fazer um benefício? Nós até ajudamos, mas para as feiras, para contemplar as feiras. Nós temos um projeto até para a construção de uma feira aqui dentro, se for preciso. Tirar a Manaus Moderna, a Feira da Banana. Então nós não vamos permitir que camelô venha ocupar um espaço que está sendo, eu repito, é da União. Cadê o documento? A Prefeitura pediu para o Major. Major, me apresente um documento, mas não apresenta, porque não é da Prefeitura, tem um parecer da PGM. Eu tenho esse parecer, está na Polícia Federal. O objetivo aqui é manter as coisas calmas para que sejam resolvidas na parte do diálogo. Os secretários de Mercados e Feiras e da região central de Manaus não foram localizados para falar sobre esse assunto, mas assessores da Prefeitura mostraram cópias de um documento que atestaria que a Prefeitura de Manaus é a proprietária do terreno. Veja a seguir, cresce o número de haitianos nos últimos meses em Manaus. Nós voltamos já já.